Olá! Você sabia que as algas são os verdadeiros pulmões do planeta? Você ainda achava que era a Amazônia? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos desvendar esse mistério. É isso daí, pessoal! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a essa super aula de biologia! Hoje nós vamos falar sobre as algas. Então, você achava ainda que a Amazônia, que era a grande produtora de oxigênio do planeta? Hoje nós vamos fazer você mudar de ideia. Primeiro vamos começar falando sobre as características das algas. As algas podem ser uni- ou pluricelulares. São sempre eucariontes, autótrofas, mas elas nunca formam tecidos verdadeiros, ou seja, as suas células não dividem o trabalho entre si. Então nós dizemos que a alga tem um falso tecido chamado plectênquima. Mas não esquenta a cabeça com esses nomes não. O mais importante é que a gente conheça mais profundamente as algas. Então nós temos basicamente dois gigantescos grupos de algas. As microalgas, que são organismos unicelulares, e as macroalgas, que são organismos pluricelulares. As microalgas são aquelas que constituem o fitoplâncton, como diatomáceas e dinoflagelados. E as macroalgas são aquelas que você sempre vê quando vai na praia. Uma outra coisa interessante é você lembrar que nós só temos 200 metros de profundidade com luz, que é a zona fótica do oceano. Então, as algas não são encontradas além de 200 metros de profundidade, porque a quantidade de luz começa a diminuir. Aqui eu trouxe uma possível evolução das algas. Observa quem está aqui na base, olha, as cianobactérias, né, que eram as antigas cianofíceas, as antigas algas azuis, que hoje estão no domínio bactéria. Depois nós temos as algas marrons, vermelhas, verdes, e a partir das algas verdes, então, que são algas, podem ser algas bem grandes, nós temos os grupos de vegetais como pteridófitas, que são as samambaias, as briófitas, os musgos, as gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas, aquelas que dão flores. Importância do fitoplâncton. Bom, quando a gente fala em alga, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é essa questão do plâncton. Então, primeiro eu quero esclarecer para você o seguinte, que plâncton são seres que vivem na superfície da água. Se esse plâncton tiver a sua origem nas algas, você vai chamá-los de fitoplâncton, porque a alga antigamente era considerada vegetal, então foi mantido o nome fitoplâncton. E as larvas de animais, como larvas de crustáceos, de esponjas, de água-viva, formam a parte do zooplâncton. Então, quando a gente diz plâncton, inclui tanto o fitoplâncton como o zooplâncton. As algas constituem a base da cadeia alimentar aquática, ou seja, são elas que estão na base na produção de energia dentro da cadeia alimentar. Já que elas fazem a fotossíntese, elas colocam o combustível à disposição dos consumidores. Por isso elas são chamadas de produtores na cadeia alimentar. Outra coisa interessante é essa questão de pulmão do mundo. As algas chegam a produzir 70% até 80% de todo o oxigênio respirável no planeta. Não é a floresta amazônica? Eu achei que era. Não, não é, porque a Amazônia, apesar do seu gigantesco tamanho, a Amazônia é uma floresta clímax, adulta. Então quase todo o oxigênio que ela produz, ela mesma consome. As algas, por sua vez, fazem um superávit de oxigênio. Tá? Então os verdadeiros produtores de oxigênio do planeta são as algas. A diferenciação dos grupos das algas, elas são baseadas em cores. Por exemplo, clorofícia, alga verde, cloro, verde. Felofícia, fel, pardas ou marrons. Rodô, vermelho, algas vermelhas. Criso, algas douradas. E pirro, algas cor de fogo.
Aqui, gente, só relembrando que antigamente a gente chamava elas de clorófitas, porque fitas eram vegetais. Agora, fitas foi trocado por fícias, que significa algas. Eu trouxe aqui um quadrinho mostrando os 6 filos principais, os 6 grupos principais de algas. Então, as clorofícias, feofícias, rodofícias, as crisofícias, pirrofícias e euglenofícias. Todas elas possuem clorofila, porque todas elas são autótrofas. Mas observa que, além da clorofila, existem outros pigmentos, como carotenos, xantofilas, ficoxantinas, que dão uma coloração variada às algas. Isso é importante que se diga. Outra coisa interessante é essa questão aqui de ser uni- ou pluricelulares. As algas chamadas macroalgas são pluricelulares, mas existem dentro desse grupo de macroalgas algumas unicelulares também. A substância de reserva é praticamente a mesma dos vegetais, amido. E a parede celular também tem a mesma composição química da parede celular dos vegetais, lembrando que é a celulose. Nós só temos um grupo aqui, as euglenofícias, que não possuem parede celular. Bom, a importância industrial das algas, já que nós falamos dessa importância ecológica, lembra-se o seguinte, gente, que das algas nós podemos extrair vários tipos de substâncias que podem ser usadas na indústria. Substâncias como a algina, que dá aquele sabor, ou melhor, que dá aquela textura cremosa a sorvetes, a cosméticos, maionese. O agar-agar, que além de ser usado em medicamentos, é muito utilizado na cultura de bactérias e fungos. E algumas algas podem deixar um esqueleto silicoso que funciona na construções e filtros, além da produção de tintas. Então, vamos aos filos das algas. Nós temos, primeiro grupo, as clorofícias. As clorofícias são as algas verdes. Elas podem ser uni- ou multicelulares. Quando elas são multicelulares, elas apresentam talos complexos. Veja, essas são as multicelulares, parecem muito com os vegetais olhando para elas. E algumas algas podem ser endossimbióticas, formando aquele mutualismo que a gente já viu em protozoário, já viu em fungo, já viu em bactéria. Ela normalmente faz esse mutualismo com fungos e formam os líquens. Olha aqui algumas algas verdes unicelulares, tem formas maravilhosas, veja, essa espirógera tem uma espiral dentro dela, né? Nós temos algas então também verdes macroestrutural, né? Algas multicelulares, mas não se esqueçam, hein? Elas não formam tecidos. Essa é uma das razões que elas foram retiradas do reino vegetal. O segundo grupo são as algas feofícias pardas ou marrons. Essas algas, elas podem ser multicelulares pequenas ou gigantescas, chegando a 60 metros, junto com as algas verdes, fazendo verdadeiras florestas no fundo dos oceanos. Aqui você vê essas bolinhas das algas que estão cheias de ar, fazendo ela flutuar. Tá? Algumas dessas algas marrons também são utilizadas como comida. Veja aqui, nós temos então a algina, que é uma substância retirada e que dá retirada das algas e que dá cremosidade a sorvetes e outras coisas. O filo rodofícias, rodo quer dizer vermelha, a maioria é multicelular, são abundantes nos mares tropicais, água doce, superfícies úmidas, e algumas espécies são comestíveis, além de produzir o agar-agar, que é aquela gelatina que a gente utiliza para a cultura de bactérias e fungos. As algas vermelhas formam com os fungos os líquens vermelhos, que são indicadores de poluição. Olha aqui, as algas vermelhas são muito lindas. O
ou filocrisophycias, que são as chamadas algas douradas ou diatomáceas. As diatomáceas, a maioria são unicelulares, marinhas ou dulcícolas, formam o fitoplâncton, vivem em mares frios, podem viver na superfície de animais e algas maiores. Só corrigindo aqui, faltou um I aqui, é diatomácea, e o formam aqui é com M, né, gente? Por favor. E algas douradas, essas algas, elas são muito lindas, têm formas maravilhosas, né? E essas algas, elas têm um esqueleto silicoso. Essas diatomáceas, então, quando elas morrem, elas deixam esse esqueleto silicoso, que com o passar do tempo vão se fundindo e formando rochas chamadas diatomitos, as algas douradas, as diatomáceas. Olha quantas formas diferentes tem essas algas, gente. Realmente elas são fantásticas, né? O filo Pirrofícias, os chamados dinoflagelados, são unicelulares e são abundantes no plâncton. Olha também que forma diferente. Dinoflagelado significa que elas possuem 2 flagelos. Algumas são endossimbióticas. Essas algas, elas quando fazem uma superpopulação, elas causam um efeito tóxico no oceano, chamado maré vermelha. Normalmente, a maré vermelha é um fenômeno prejudicial aos seres vivos e ocorre quando eu tenho luz solar intensa, que deixa a água mais quente e calma, e um pouco de nutrientes a mais do que o necessário. Então, essas algas produzem substâncias tóxicas que podem matar os mamíferos que vivem no oceano e podem intoxicar humanos também, que se alimentar desses mamíferos ou peixes. Veja aqui uma imagem da maré vermelha, uma grande superpopulação das algas pirrofícias. Só aqui, gente, ó, toma cuidado com o seguinte, hein? Não é a alga vermelha que causa a maré vermelha. O que causa a maré vermelha são as algas pirrofícias, tá? Não se confunda. Outra característica dessas algas é a bioluminescência. Muitas dessas algas possuem bactérias no seu interior que acabam produzindo uma luminosidade para essas algas. Muitos autores acreditam que essa luminosidade é para espantar predadores. Então nós temos aqui, olha só que lindo que fica isso daqui, essas são as algas bioluminescentes, produtoras de luz própria, que deixam a cor da água muito diferente do natural. E por último aqui, então, nós temos o filo Euglenophycias, onde estão as euglenas. Elas são unicelulares e são as únicas sem parede celular, hein? Não se esqueça, sem parede celular. E a maioria é de água doce. Observa que ela é uma alga flagelada também. E como é a reprodução das algas? Bom, gente, lembrando você que a reprodução das algas também não é muito diferente da reprodução dos outros seres que nós vimos até agora. As algas também se dividem por bipartição ou cisparidade, onde uma célula-mãe origina 2 células filhas. Mas nós temos alguns tipos de reprodução sexuada nas algas. Então, nós podemos ter algas onde o organismo é haploide, ou seja, só tem a metade do número de cromossomos da espécie. Quando elas vão se reproduzir, então ocorre uma união sexual fazendo uma fusão citoplasmática. As duas fundem as suas células e aí, nessa fusão dos núcleos N, acaba formando um zigoto diploide, um zigoto 2N. Esse zigoto 2N serve para misturar o material genético e aumentar a variabilidade das algas. Ele sofre uma meiose, ou seja, reduz o número de cromossomos ao meio, e os organismos que nascem dali são organismos haploides que vão fechar o ciclo novamente.
Um outro tipo de reprodução que pode existir nas algas, que é característico também de vegetais, é a alternância de gerações ou metagênese. Na alternância de gerações, você tem uma fase sexuada e uma fase assexuada no mesmo processo. Então eu tenho aqui uma alga verde, né? A ulva, do gênero uva, ela tem o corpo diploide, diferente daquela outra que nós tínhamos visto, que era uma alga unicelular. Aqui é uma alga multicelular, tem o corpo diploide e ela produz esporos ao longo de sua vida, né? Esses esporos, então, nós já conhecemos de outros momentos. Esses esporos originam gametófitos, que são gametófitos haploides. Então, eu tenho gametófito masculino e gametófito feminino. Esses gametófitos se unem, ocorre a fecundação e forma novamente um zigoto diploide. Então, veja, gente, o que acontece? Esses esporos aqui, eles se originam por meiose, ou seja, é a parte assexuada. E o zigoto é a fase sexuada diploide. Então alterna uma fase sexuada com uma fase assexuada. É a alternância de gerações. Importância ecológica e econômica das algas. As algas, então, só para a gente relembrar, porque isso é uma coisa muito importante, elas são a base da cadeia alimentar, formam o plâncton, né, o fitoplâncton, e são grandes produtoras de oxigênio. Em relação às chuvas, as algas elas aglutinam o vapor de água, possibilitando a evaporação. Nos alimentos, nós utilizamos tanto algas vermelhas rodofícias como feofícias naquelas comidas japonesas. E indústria e pesquisa, nós já falamos sobre o agar, né, que é uma gelatina, e aqui também a carreginina, na produção de cremes dentais e laxantes. Tá ok, pessoal? Então, nós chegamos aqui no último momento num fenômeno também prejudicial na natureza chamada eutrofização. Na eutrofização, a quantidade de algas normalmente verdes entra em superpopulação. Por quê? Porque é jogado muito esgoto na água, esse esgoto doméstico. Então faz uma superprodução de alimentos para essas algas e elas começam a se reproduzir. E isso é prejudicial? Sim, porque essa quantidade de algas impede a penetração da luz do sol e acaba matando todas as algas num fenômeno que nós chamamos de eutrofização. Então, na eutrofização, o que acontece? Ocorre uma morte das algas por superpopulação, e aí essas algas servem de alimento para as bactérias, e essas bactérias acabam, então, também entrando em superpopulação e contaminando peixes e outros seres que vivem na água. Tá? Então a eutrofização é um fenômeno tóxico para os seres aquáticos. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula básica sobre algas, e se você ainda não deu um like lá nesse vídeo, aproveita os vídeos do canal, se inscreve e agora vá lá e dê um like. Tá certo, pessoal? Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau!